E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Freitas e hoje a gente vai falar sobre efeito estufa. Vamos lá? Então, pra gente começar, eu preciso deixar claro que tem muita gente que confunde efeito estufa com aquecimento global. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre efeito estufa e no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre aquecimento global, para vocês não confundirem esses dois termos, eles são diferentes. Então aqui no meu computador vocês estão vendo que eu vou falar sobre efeito estufa. Aqui vocês têm o Sol, aqui vocês têm a Terra e essa camada que vocês estão vendo aqui, ó, ao redor da Terra é a atmosfera. Essa aqui é só uma imagem mais simples para ficar mais fácil de entender e depois eu vou mostrar para vocês em outra imagem um pouquinho assim mais detalhado, melhor. Então, vamos pro básico e aí depois eu mostro para vocês outras imagens mais detalhadas. Vocês têm que saber que a atmosfera é composta por vários gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. Nessa camada, que a gente chama de atmosfera, a gente tem que ela é composta por 78% de nitrogênio, cerca de, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de argônio, 0,03% de gás carbônico e o resto são de outros gases. Entre esses vários gases que a gente tem aqui na atmosfera, tem alguns que são chamados de gases do efeito estufa, sendo que os principais são dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e vapor de água. Então aqui vocês já sabem, aqui a gente tem a atmosfera, que é composta por vários gases, e entre esses gases tem alguns que são chamados de gases do efeito estufa, que são dióxido de carbono, metano, vapor de água e óxido nitroso, sendo os principais. Então vou entender de fato como que acontece o efeito estufa. Mas primeiro vocês têm que saber que o efeito estufa é algo natural, é algo bom, é essencial para os seres vivos. E o ser humano, ele não tem nada a ver com isso, tá? Ele existe sozinho. Então, esses gases aí do efeito estufa, que são essenciais, né? O efeito estufa é essencial para os seres vivos, porque é ele que permite a vida na Terra. Se não existisse esse efeito estufa, nós nem sequer estaríamos aqui, nem os outros seres vivos. Até porque a Terra seria um gelo. Então, vamos lá, vamos entender como que funciona. Então, aqui vocês estão vendo o Sol, né? Com esse tom amarelado, alaranjado. Lembrando que aqui é só uma representação, porque na verdade o Sol é da cor branca, tá? O Sol é branco. Gente, o Sol é branco? Sim, o Sol é branco. Mas aqui nas representações a gente sempre coloca um alaranjado, um amarelado, até porque é o que normalmente a gente vê, né? A cor que normalmente a gente consegue enxergar por causa ali das dispersões, da radiação, da luz do Sol, beleza? Então o Sol vai emitir aí os raios luminosos, né? Vai emitir a radiação para a Terra. Só que a gente tem que entender que essa radiação, esses raios solares, é formado por várias radiações eletromagnéticas, como vocês estão vendo aqui na imagem. Cada um com um comprimento de onda específico. Então, ó, cada um com um comprimento de onda específico. As principais radiações que o Sol envia para o nosso planeta são o infravermelho, a luz visível e o ultravioleta. O infravermelho é o que mais tem a ver com o efeito estufa, mais tem a ver com o aquecimento global, que é o que vocês vão ver mais. Aqui, a luz visível, como o próprio nome diz, é aquela que você consegue enxergar. De toda a radiação que vocês estão vendo aqui, só uma parte que a gente consegue enxergar, né, vindo ali do Sol, né, a luz solar. Tem também o ultravioleta, que normalmente, né, vocês costumam ver muito aí falando sobre câncer de pele e tudo mais, questão de proteção da pele, com protetor solar e coisas relacionadas. Então a gente tem essas três radiações principais que vêm aí para o nosso planeta, tendo como destaque o infravermelho. Então agora que você sabe, então o Sol, ele envia a radiação, né, através dos raios luminosos, né, para o nosso planeta Terra. E esses raios solares, eles atravessam a atmosfera, tá? Inclusive atravessam os gases do efeito estufa, chegando até o planeta Terra. De todos os raios solares que chegam até a Terra, alguns vão atingir a Terra, mas vão ser refletidos por causa das nuvens, por causa de calotas polares, por causa da neve, porque quanto mais branco for aquele objeto, mais vai refletir a luz. Então a gente tem raios, eles vão ser refletidos, vão ser dissipados para o espaço por causa de gases, os próprios gases que tem na atmosfera fazem com que tenha essa reflexão. A gente tem por causa das nuvens, a gente tem por causa de estruturas brancas, como a neve, calotas polares. Outra parte dos raios solares é absorvido pela Terra e aquece ela. Então a gente tem esse segundo tipo de raio solar aí que chega até a Terra e aquece. Mas a gente tem outro tipo de raio solar que vai chegar até a Terra, vai ser refletido, mas por causa dos gases do efeito estufa, ele não vai conseguir sair, principalmente quando a gente fala do infravermelho. Ele não vai conseguir ser devolvido totalmente para o espaço. É claro que uma parte, né, uma parcela ali, vai conseguir sim sair para o espaço, mas outra parte, ela vai ficar presa, porque os gases do efeito estufa, eles é como se formasse uma barreira, tá? E a partir do momento que forma essa barreira, não vai deixar com que esses raios, principalmente o infravermelho, eles saiam totalmente para o espaço e voltam para a Terra. Isso faz com que a Terra fique mais aquecida, já que ele funciona como se fosse uma barreira. Então isso faz com que ela retenha calor, que a Terra fique quentinha, já que esses raios solares, eles não podem, né, essas radiações, elas não podem ser totalmente devolvidas para o espaço e ficam concentradas aqui na Terra. Se não existisse o efeito estufa para poder manter essa Terra quentinha ao longo do dia, inclusive guardar, reter calor aí até mesmo durante as noites seriam assim, congelantes, a gente não conseguiria sobreviver
sobreviver. Então agora vamos ver aqui nessa imagem. Os raios solares eles chegam até a Terra, parte deles são refletidos, parte deles são absorvidos pela Terra. Alguns deles tentam até escapar, só que os gases do efeito estufa vão impedir essa passagem, total de volta para o espaço. Então, como alguns deles batem ali nos gases do efeito estufa e voltam para a Terra, isso faz com que a Terra permaneça quentinha, porque os raios solares vão ser convertidos na forma de calor e guarda esse calor para a gente, permanecendo a Terra quentinha, agradável, e não é à toa que a gente tem essa diversidade assim imensa de seres vivos no nosso planeta Terra, porque a temperatura contribui para isso. Se a gente não tivesse esses gases do efeito estufa, a Terra ia virar um gelo, ia congelar, porque não ia ter gás ali para reter o calor, para impedir que ele saia totalmente. Então a Terra ia congelar. Agora, se tivesse um excesso de gases estufas, o contrário ia acontecer. A Terra ia virar um deserto, de tanto que a temperatura ia ficar quente. É o que a gente vai ver depois com o aquecimento global. Agora que vocês já entenderam como que ocorre o efeito estufa, que os raios solares, eles chegam até a Terra, partes são refletidos, partes são absorvidos, alguns tentam ali até escapar, mas não vão conseguir escapar em sua totalidade, porque os gases do efeito estufa eles vão impedir essa passagem, principalmente ali da radiação de infravermelho, vai voltar para a Terra vai tentar devolver ali na forma de calor e vai manter aquecida, permitindo a nossa sobrevivência. Agora, por que chama efeito estufa? Esse processo do efeito estufa funciona como se fosse uma estufa de vegetação, uma estufa de plantas. Lembra do filme Harry Potter, que eles entram em uma estufa para poder estudar? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Sprout. Bem-vindos à estufa número 3, segundanistas. Agora todos à mesa, pessoal. Hoje nós iremos reinvasar mandrágoras. Quem aqui sabe me dizer as propriedades da mandrágora? A gente vai ver como que funciona essa estufa. Tem países que são muito frios, então eles querem plantar, eles querem cultivar plantas tropicais. Só que plantas tropicais precisam do ambiente mais quentinho, mas aquele país é frio. Então como que eles vão fazer isso? Eles vão montar uma casa de vidro ou então uma casa de plástico para poder possibilitar esse cultivo, essa plantação. Então como vocês estão vendo aqui nessa imagem, a gente tem que a temperatura aqui do lado de fora, ela é fria. Tá marcando aqui, olha no termômetro. Enquanto que dentro da estufa, olha só aqui, a temperatura tá mais quente, Tá acima ali dos 0 graus, tá beirando quase que os 20, Na verdade aqui, parece que está aos 15. Essas estufas de plantas, ela vai permitir que essas plantas consigam se desenvolver, consigam crescer em um ambiente mais quentinho. Então, como que acontece? Esses raios solares, eles vão atravessar o vidro, dessa casinha. Eles vão chegar até o interior da estufa, até as plantas, e essa estufa vai devolver esses raios solares na forma de calor. Nem toda a radiação vai ser totalmente liberada para o exterior dessa casa de vidro, para fora da casa de vidro. Elas vão bater ali no vidro e vão refletir de volta para dentro da estufa, mantendo a temperatura agradável. Por isso que o efeito estufa tem esse nome, por causa dessas casinhas de vidro, chamadas de estufa, que vão possibilitar o crescimento dessas plantas pela temperatura ficar quentinha lá dentro, enquanto lá fora está frio. Agora, um outro exemplo que eu posso dar para vocês é aquela estufa de salgado. Não sei se você já chegou a comprar um salgado, mas você já deve ter visto aquelas estufas de salgado, que servem justamente para manter aquele salgado aquecido, porque se deixasse do lado de fora, ele ia esfriar muito rapidamente. Então, dentro da estufa, ela possibilita que aquele salgado fique guardadinho ali, quentinho, pronto para poder vender para vocês. Então, para a gente resumir, vamos recapitular aqui rapidinho o que é o efeito estufa e como que ele ocorre. O efeito estufa é algo natural, é algo bom, que vai permitir a nossa sobrevivência. Ele é essencial, porque ele ajuda ali a reter calor. Ele ajuda a fazer com que a nossa terra permaneça quentinha e que a gente não se congele. Então, como que acontece o efeito estufa? Através dos raios solares que incidem sobre a Terra. Lembrando que os raios solares, eles têm várias radiações, vários tipos de radiações, sendo que as principais são o infravermelho, a luz visível e o ultravioleta, tá? Então, infravermelho, luz visível e ultravioleta, sendo que o principal para o efeito estufa e para o aquecimento global é o infravermelho. Sabendo que a gente tem esses tipos de radiações, esses raios solares, essas radiações vão incidir sobre a Terra. Tem alguns que vão ser refletidos, tá? Dissipados para o espaço novamente. Tem alguns que vão ser absorvidos pela Terra e tem alguns que a Terra vai receber, vai refletir. Os infravermelhos vão tentar sair novamente do espaço, mas vão ser barrados, parte deles vão ser barrados pelos gases do efeito estufa, voltando para a Terra e
permanecendo ela aquecida, tá? Ela quentinha. Então, o efeito estufa é algo bom e é essencial para os seres vivos porque permanece na Terra quentinha. Agora, tudo em excesso pode ser ruim, certo? Certo. Então, agora que você sabe que o efeito estufa é algo bom, essencial e natural, não tem nada a ver com o ser humano não interfere nisso, nesse sentido do efeito estufa. Por que efeito estufa? Ele é natural e essencial para nossa sobrevivência. Tá na hora de você saber algo ruim para nossa sobrevivência, algo que os seres humanos interferem, o aquecimento global. Então eu vou deixar aqui no card para vocês, tá? O nosso próximo vídeo que é sobre aquecimento global. Dê uma olhadinha, eu vou deixar tanto aqui no card aqui em cima, quanto na descrição do vídeo, para você não confundir mais esses dois termos, beleza? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, não esqueça de comentar aqui embaixo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para mais pessoas e eu espero você pro próximo vídeo. E vem comigo aprender biologia.